Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou uma das integrantes do grupo Politinaça. Hoje, no nosso episódio do podcast, temos a companhia do Guilmar Neto, que é um dos integrantes também do nosso grupo, na nossa mentoria, o João, e o nosso candidato de hoje é o Leandro. Leandro, você tem toda a abertura total para você se apresentar. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leandro Neves, tenho 40 anos de idade, sou casado com a Dini, pai de 2 filhos, do Arthur e do Vitor, o Arthur com 8 anos e o Vitor com 6 anos. Sou administrador e representante comercial, natural de Uberlândia, né? E há algum tempo eu acompanho a juventude, desde movimentos de jovens, né? Então, há praticamente 25 anos eu atuo com jovens e quero primeiramente parabenizar vocês, né, em nome de vocês, todos os integrantes do Politinaça, que têm essa iniciativa muito importante de levar a cultura cidadã, a consciência cidadã para o próximo. Eu costumo dizer que nós todos precisamos nos envolver com política. Quando a gente fala que todos têm que envolver com política, não quer dizer que todos têm que ser candidatos a vereador, a deputado, alguma coisa. Quer dizer que nós precisamos conhecer quem são os políticos, quem são os agentes políticos. E uma coisa que eu gosto de falar muito, e não canso de repetir, é que o político não está lá para ser idolatrado, ele está lá para ser cobrado. Mas cobrado com responsabilidade, cobrado com educação e com respeito. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Leandro, eu queria começar com uma pergunta simples para você. O que você acha do jovem introduzindo na política? Principalmente agora nesse ano, que a gente está entrando nesse meio, a gente está se abrindo mais nessa nova geração. O que você acha sobre isso? Nós precisamos ter a consciência de que o jovem será um dos principais grupos que vai definir a política do nosso país. Tanto nas eleições, quanto depois das eleições, participando dos movimentos políticos, das decisões políticas do nosso país. Como falei para vocês, participo de grupo de jovens há muitos anos, e o movimento juvenil que eu participo é a Ordem Demolei. É um grupo de jovens, né, que é assistido pela maçonaria e que tem como objetivo, né, criar novas lideranças. E qual que é o objetivo? Através de resgate de valores. Então, quais são os valores? São valores básicos da sociedade. Amor filial, que seria o amor entre pais e filhos, o reconhecimento, né, da família, a valorização da família. Reverência pelas coisas sagradas, que o jovem tem que ter a sua religião, cada um na sua. Nós somos da liberdade religiosa, então cada um crê, né, no seu Deus, ou qual for a sua religião. A cortesia também é um dos pilares muito importantes. O companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Esses são os valores que fazem com que o jovem, se ele fazer esse dever de casa na sua vida, na sociedade, onde ele vive, onde ele participa, ele vai conseguir se destacar como uma liderança. Então, há 25 anos, eu baseio a minha vida nessas 7 virtudes cardeais, né? Porque aí a gente consegue estar junto das pessoas, entendendo como que funciona. E eu costumo dizer que a melhor forma de unir pessoas é o trabalho. Então, por onde eu passei, né, na sala de aula, no ensino fundamental e médio, eu tive a oportunidade de ser representante de classe, fazendo política dentro da sala de aula, né, de forma respeitadora, sim, respeitando os momentos, representando uma sala, de fato. Né, nessa instituição, também participando dos movimentos. Eu também sou católico, sou do Encontro de Casais com Cristo, tenho um Ministério de Música Católica, já fui ministro da Eucaristia, sempre participando. A gente consegue fazer política onde a gente vive, onde participa. E o jovem, ele precisa ter esse despertar, né, a proatividade. O jovem, quando eu digo que ele está no cenário, ele é uma das principais ferramentas da decisão nas eleições, porque o jovem tem uma ferramenta que nem todos sabem trabalhar. E o jovem dessa geração de vocês aí, 16, 17, 18 anos, e ele já nasceu com essa ferramenta, que é a internet, que são as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Esse grupo que definirá quem será o próximo presidente do país, esse grupo que definirá quem será o próximo governador de Minas Gerais e quem serão os deputados estaduais, federais e os senadores dos estados. Então é muito importante que o jovem ouça esse podcast, participe, pesquise, né, que vote consciente, independente se a bandeira é direita ou esquerda, se é centro, mas é importante que o jovem conheça o perfil do agente político, do candidato. Quando a gente fala em conhecer o candidato, é o seguinte:
qual que seria uma sugestão que eu sempre dou para todas as pessoas, por exemplo, para o jovem? Você tem que conhecer o candidato para saber se tem alguma afinidade com o candidato, nas ideias do candidato. Conhecer o grupo político do candidato. Olhar, né, o histórico desse candidato. E se você fizer isso, você vai estar fazendo um círculo virtuoso. Que nós teremos um bom candidato, que vai representar a população, que vai trazer bons resultados, que vai gerar qualidade de vida para as pessoas. Esse é o círculo virtuoso. Então o jovem, sem dúvida nenhuma, é a ferramenta principal nessas eleições. Então, na parte que você falou aí de conhecer os candidatos, queria saber uma curiosidade minha que eu sempre acho muito importante perguntar. Como que você iniciou na política? Porque gosto de saber como é legal. Os candidatos iniciaram. Então, nesses movimentos que eu participei, né, enquanto jovem, a gente vai despertando esse espírito de liderança. E eu sempre gostei de participar intensamente das decisões, das coisas, e de participar mesmo, de envolver. E a gente tem um ditado que eu ouço muito falar, nesses grupos que eu participo, em outros grupos, que ele fala assim, ó, faz a sua parte, se você fizer a sua parte um pouco mais, a liderança vai cair nos seus braços. Então, por exemplo, se você quer ser o representante da sua sala, da sua classe, se dedique um pouco mais a servir os seus colegas, a acompanhar as orientações da escola, as orientações da direção da escola, que automaticamente você será escolhido pelos seus colegas. Então eu comecei nesse movimento de representante de classe. Eu estudei a grande maioria da minha vida em escola pública, na escola estadual, professor José Inácio. Né? Então lá eu fui representante de classe, e aí nesse grupo de jovens eu fui a liderança da região, e esse sentimento de liderança, participando desses movimentos. Então, em 2012, no sentido de poder servir, de sair da indignação e partir para a ação, eu tive a minha primeira experiência como candidato a vereador em Uberlândia. Naquela ocasião, era um movimento mais isolado, tive 678 votos, se não me engano, 600 e poucos votos. Então, foi uma experiência muito interessante, com pouco recurso financeiro, e depois a gente foi melhorando isso, conhecendo como que funciona o processo eleitoral, entendendo como se faz uma campanha política, como que a gente deve envolver as pessoas. Política a gente não se faz isoladamente. A política, existe vários livros aí que falam que a política é a arte de viver em sociedade. Né? Então nós precisamos caminhar nesse sentido. Depois tive uma segunda eleição em 2016, já com um grupo fortalecido, né? Um grupo que entendia que era importante a participação. Nós tivemos 2.001 votos, mas não fomos eleitos. Ficamos na primeira suplência. Tivemos mais votos do que 6 vereadores eleitos, mas ficamos na suplência. Depois, em 2018, tive uma experiência como candidato a deputado estadual por Minas Gerais, né? Eu sempre morando em Uberlândia, natural de Uberlândia. Tive 10.360 votos, foi uma experiência também muito interessante. Tivemos voto em 211 municípios, foi muito bom. E 2020 foi a primeira eleição que nós ganhamos, com 2.595 votos, um crescimento de quase 30% da eleição de 2016 para 2020. Por que eu fiz questão de contar essa história? Porque às vezes muitas pessoas têm uma primeira experiência nas urnas, e eu acho que é uma melhor forma de você representar a cidadania, exercitar a cidadania, sendo candidato também, porque você conhece muitas realidades, conhece a cabeça de muitos grupos e de muitas pessoas, mas dificilmente você vai conseguir atingir o seu êxito na primeira. Então aí você tem que viver essa experiência, teremos as decepções, teremos as realizações, né, as críticas e sugestões que vêm, e isso tudo faz parte do processo democrático para a gente conseguir chegar no objetivo. Então eu comecei participando, Neto. Então sempre envolvendo, estando junto, engajado nos movimentos. É isso que despertou a gente caminhar nesse sentido. E eu quero fazer uma confissão aqui, inclusive, bem rápida. Nos últimos... o pessoal sempre fala, você tem outras pretensões? Eu tenho pretensão no legislativo, né? Talvez possa... Vereador, talvez como deputado. Mas há aproximadamente 1 ano e alguma coisa, hoje lá na Câmara de Vereadores, eu sou o primeiro secretário que acumula a função de ordenador de despesas. Então, 1 centavo que entra ou que sai da Câmara Municipal tem que passar pelas nossas mãos, pela minha assinatura. Então, hoje eu já tenho um sentimento também de num futuro, concorrer também à Prefeitura de Uberlândia. Mas isso só o tempo dirá. Pode ser daqui 6 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Só o tempo permitirá a gente encarar mais essa empreitada. Certo. Candidato, vamos falar um pouquinho de política agora. O senhor faz parte do PSDB, né, que hoje faz federação, né, no âmbito nacional aí, com cidadania. E aqui no estado faz coligação junto com o PDT, que tem como candidato ao governo o Marcos Pestana,
que atualmente nas pesquisas está oscilando ali na casa de 1% dos votos, certo? Segundo as pesquisas mais recentes. O senhor sendo eleito, como o senhor vai trabalhar lá na Câmara dos Deputados com o diálogo com o governo do Estado? A gente sabe hoje que a gente tem na frente das pesquisas o atual governador, né, que está concorrendo à eleição, o Romeu Zema, e no segundo colocado está o Alexandre Calil, do PSD, que faz a filiação com o PT aqui no Estado, que é um opositor muito tradicional do PSDB também aqui no Estado, né? Então, como que o senhor vai fazer essa articulação aí para os recursos chegarem até Uberlândia, e não só Uberlândia, né, mas toda a nossa região aqui do Triângulo e Alto Paranaíba? Muito boa pergunta, João. Inclusive, eu sou muito questionado pela questão partidária, tá? Uma historinha rápida, assim, só pra gente contextualizar. Eu estava afiliado ao PSD, né? Fui eleito vereador pelo PSD. E em Uberlândia, o PSD tem um grupo bom, mas eu não estava encontrando o espaço que eu queria nesse grupo. Então, eu já estava um pouco insatisfeito com o grupo. E eu sempre caminhei na Câmara Municipal de Uberlândia como um dos únicos vereadores que sempre defendeu o governo Romeu Zema na nossa Câmara de Uberlândia. Então eu tenho uma afinidade muito grande com o governador. Eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, né, e a gente falar sobre política séria, né, a política de gestão, a área que eu gosto muito é de gestão, menos política e mais gestão, né, a política também é importante, mas a gestão pública de modo geral. E quando eu estava já insatisfeito com esse grupo do PSD, apareceu a situação do PSD lançar um candidato contra o governador Romeu Zema. Isso me deixou, né, um pouco diferente das minhas posições. E depois, quando o PSD abraçou também, né, o candidato Lula, também se distanciou um pouco mais do que eu acredito que é um movimento mais interessante, no meu ponto de vista. Claro, né, respeitando todos os dois lados, como eu sempre disse. Eu sempre gosto de levar por uma linha muito apartidária, né, respeitando, porque eu consigo visualizar e entender que os dois lados têm coisas muito boas a serem, né, pescadas, serem aproveitadas. Então, hoje eu estou no PSDB. O PSDB tem sim o Marcos Pestana, que é um excelente gestor, 40 anos de vida pública, né? Inclusive esteve em Uberlândia comigo essa semana, né? Mas eu não escondo de ninguém que o meu candidato é o governador Romeu Zema. Tá? Eu sempre acompanho ele, tenho uma proximidade muito grande com alguns dos secretários estaduais, né, que a gente trabalha nesse sentido. Mas eu tenho um respeito muito grande pelo Dr. Marcos Pestana, que é uma pessoa que tem o meu respeito e o meu carinho. Já no âmbito nacional também, agora a sua pergunta sobre como nós vamos trabalhar na esfera, né, nacional. O PSDB é um partido que visa pela democracia brasileira, né? Ele tem sempre teve isso como alguns pilares. O PSDB é um partido que foi muito grande, teve uma grande representatividade, mas hoje não é segredo para ninguém que está fragmentado, que está, né, passando por problemas, por dificuldades. E a minha vinda para o PSDB é no sentido da gente reconstruir o PSDB, com novas lideranças, né, com novas alianças. O Partido Cidadania é um partido também que tem algumas diferenças com o PSDB de ontem, mas que tem uma proximidade muito interessante com o PSDB de hoje e de amanhã. Tá? A gente tem muitos alinhamentos. O Cidadania já caminha lado a lado com o governador Romeu Zema, né, e outros movimentos. Então a nossa linha vai ser sempre essa, através do diálogo, chegar no denominador comum, né, atender da melhor forma a comunidade. E eu tenho muita ciência sobre a responsabilidade partidária. E eu preciso também, com todo o respeito que eu tenho estando apoiando o Zema, eu tenho essa consciência que nós precisamos também ter a responsabilidade partidária. E é nesse sentido que eu vou trabalhar para ser uma das lideranças do PSDB, para reaproximar o PSDB desse grupo do governador Romeu Zema, porque hoje o atual vice-governador é do PSDB. Né? O vice-governador Dr. Paulo Brant, que também é uma pessoa fenomenal, né? Um cara que tem uma experiência muito grande na vida pública, é do PSDB. Infelizmente, agora no período de pré-campanha, o PSDB se distanciou um pouco do governo Romeu Zema, por algumas divergências, né? Eu não sei se mais pessoais do que políticas, mas o objetivo é que esse grupo volte a caminhar com... Eu entendo muito claro, João, que durante as eleições nós temos as nossas disputas, né, de projetos e de ideias. Mas depois da eleição é muito importante que todos remem para o mesmo lado, que a gente foque em resultados, não em polêmicas. Candidato, em relação à corrupção, combate à corrupção, de forma em geral, o que o senhor acha sobre?
A corrupção é o mal que mais prejudica o nosso país, eu não tenho dúvida disso. Nós vivemos várias operações do Ministério Público, do GAECO, que mostraram para nós o quão foi importante essa atuação deles, porque de fato existia um grupo, né, uma política que foi virando muitos usos e costumes, aqueles agentes políticos, que foi virando normal. Ele fazer algumas ações de corrupção, às vezes ações pequenas, ações grandes, eles estavam achando que era normal. Então a corrupção nós precisamos combater ela na raiz, sem perdão. Inclusive a instituição que eu faço parte, ela fez um movimento aí há uns 6 anos atrás, a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, um movimento chamado Corrupção Nunca Mais, que tinha como principal interesse, principal motivo desse movimento popular, era fazer com que todos os crimes de corrupção fossem transformados em crimes hediondos, né? Que a pena é prisão, e prisão, coisa séria, né? Um julgamento de forma muito séria. Isso culminou também ao Ministério Público fazer aquelas 10 medidas que o Ministério Público fez na mesma época, e o Ministério Público conseguiu, com mais êxito, colher mais assinaturas e fazer com que esse movimento fosse levado ao Congresso Nacional. Infelizmente, quando chegou no Congresso Nacional, muita coisa foi distorcida, né? Eles aliviaram algumas coisas lá. Mas nós precisamos sim fazer com que todos os crimes de corrupção se transformem em crimes hediondos, aonde o agente que cometer corrupção ele deve ser punido, né, da forma mais severa possível que a nossa lei permite. Certo. Candidato, vamos falar um pouquinho de saúde, uma das bandeiras do senhor também. A gente sabe que Uberlândia é um polo muito importante para a saúde da nossa região, né? Não atende só o nosso município, mas toda a nossa região aqui do Triângulo, até mesmo cidades do interior de São Paulo, interior de Goiás também. Como que o senhor vai trazer recursos para cá e onde o senhor pretende focar mais nessa questão da saúde aqui em Uberlândia? Muito bom. A pauta da saúde é uma pauta que nós precisamos ter um olhar com muito carinho e com muita atenção e com muita responsabilidade também. Quando nós falamos dos problemas que nós vivemos na saúde hoje, problemas nas filas para os exames, para as consultas, para as cirurgias, a parte oncológica, que é uma demanda muito grande, eu não culpo os agentes que estão lá, os profissionais da saúde, nem os diretores das unidades de saúde. A questão é política mesmo, né? O Estado cresceu, a população cresceu e os equipamentos de saúde não acompanharam esse crescimento. Você falou muito bem aí que Uberlândia é um polo e atende toda uma região, né? Uma macro-região, com pessoas da região toda. Para vocês terem uma noção, Uberlândia nós falamos em alguma coisa de população, aproximadamente 800 mil habitantes. Só o HC da UFO, ele tem em média mais de 3 milhões de atendimentos por ano. Então, ou seja, é muito aquém do que a população de Uberlândia. E aí o investimento é muito importante, porque muitas das cidades vizinhas, em vez dos prefeitos das cidades vizinhas investirem em saúde, às vezes eles preferem e acham mais viável investir em transporte. Eles compram ambulâncias, compram micro-ônibus e ônibus e traz essa população para cá. E o que congestiona, né, o hospital, o HC da UF, que é um hospital que abastece a região toda, né, e a própria rede municipal também, porque muitas pessoas vêm para Uberlândia, às vezes são de fora, mas conseguem de forma, às vezes até errada, falsificar um comprovante de endereço, alegando que moram em Uberlândia e entram no pronto-socorro das unidades de saúde municipais. Então é muito importante que a gente leve, né, através de recursos e através, acima de tudo, de pauta muito técnica a esses municípios, a intenção e o apoio, dê o apoio para o município, porque ele entre sim com o investimento na saúde. Investimento em novos hospitais, investimento em novos leitos, investimento em UTIs. Nós temos um exemplo que eu quero citar aqui, com a permissão de vocês, que é o prefeito de Coromandel, o prefeito Fernando Breno. É um prefeito que, se não me engano, não tem 30 anos de idade, não sei se vocês conhecem. Um prefeito jovem, na pandemia, ele deu um show na região, trazendo, já abrindo rapidamente, com o apoio do governo do estado, se não me engano, 6 ou 10 leitos de UTI Covid. Ninguém da região tinha, ele conseguiu já fazer isso, abrir para atender a região de Coromandel. E agora inaugurou no início desse ano mais 10 leitos de UTI Covid na Santa Casa de Coromandel. Então nós precisamos de mais prefeitos arrojados como ele, que encarem o desafio. E o governo federal, a tabela do SUS é uma tabela muito defasada. Nós trabalharemos para atualizar essa tabela. Eu acho que até isso pode ser um dos principais medos dos prefeitos de investir na saúde. Falar, eu vou investir na saúde, a tabela SUS não consegue bancar sozinha, depois o prefeito vai assumir uma conta que ele não consegue pagar, né? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar para investir cada vez mais na saúde. Certo.
Bom, então vamos falar de educação agora. A gente sabe que a educação aqui de Uberlândia também, ela gira muito em torno, né, da educação pública também, gira muito em torno da Universidade Federal de Uberlândia. A gente tem o Instituto Federal também, mas a gente tem que olhar para a educação no estado, né? Eu vi que o governador Romeu Zema, que o senhor apoia, ele tem um projeto de transformar a educação de Minas a primeira educação do país, né? Como que o senhor vê, quais são as suas propostas para a educação, olhando para os nossos 853 municípios de Minas, que são muitos, mas algo assim que o senhor acha que é primordial para a gente avançar nesse aspecto? A educação é o que vai transformar a vida das pessoas, né? Dos jovens, das crianças, né? A alfabetização, de um modo geral, dos adultos, etc. Né? O governador Romeu Zema, ele tem um projeto de, em vez de construir novas escolas, de criar uns vouchers. Não sei se vocês já chegaram a acompanhar esse projeto. Acompanhar alguns vouchers e distribuir esses vouchers para as famílias. Um voucher de escola. E quando eu comecei a ver esse projeto dele, fiquei um pouco pensativo, porque a gente sabe que pelas atribuições da Constituição Federal, a educação é responsabilidade do Estado, e uma das responsabilidades obrigatórias do Estado. E avaliando isso, eu tive a oportunidade de estar com a secretária de Educação e acompanhar alguns números, o quanto que custa um aluno da rede municipal de Uberlândia, né? Então eu não peguei todas as escolas para fazer uma avaliação técnica mais bem feita, mas eu peguei o número de 2 escolas. Uma escola com pouco mais de 300 alunos, o custo de um aluno hoje da rede municipal, educação infantil, tá? Educação infantil, é em torno de R$900, que o município paga por aluno. E de uma escola um pouco maior, de 700 e poucos alunos, paga-se 700 e poucos reais. E meus filhos estudam numa escola particular, né, de educação infantil, são duas crianças, 6 e 8 anos, e eu pago R$620 de mensalidade. Eles já estudaram na escola municipal, as escolas municipais de Uberlândia são referências, são muito boas, a parte nutricional, né, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco das estaduais também. Os professores são muito bons, todos os servidores e atendentes. Mas na escola particular eu percebi outras coisas que acompanham mais a atualidade. Por exemplo, meu filho de 8 anos, ele tem aula de robótica. Isso na rede pública, isso não existe. Né? Então, são outros cursos. Da mesma forma, esses vouchers na rede estadual, que é a proposta do governador Romeu Zema. Nunca se houve no país uma quantidade de reformas e melhorias nas escolas estaduais como se houve no governo Romeu Zema. O governador Romeu Zema reformou praticamente 100% das escolas estaduais do nosso estado durante a pandemia. Hoje nós temos a refeição, né, a merenda escolar mais nutritiva da história do estado, graças ao trabalho do governador Romeu Zema. E agora o próximo passo é valorizar ainda mais os profissionais da educação. O governador ainda não conseguiu fazer o que ele gostaria de fazer, que é valorizar um pouco mais, melhorar a média salarial desses profissionais. Ele sabe muito bem disso, mas ele tem uma linha de gestão que ele não coloca os pés entre as mãos. É necessário primeiro organizar as contas do Estado, a hora que tiver a previsão orçamentária, fazer isso aí. Então, o nosso objetivo enquanto deputado federal é acompanhar, sim, né, as universidades, os institutos federais de todo o Estado, né, não só isso, e apoiar também a rede municipal e a rede estadual, destinando emendas, recursos, ideias, né, atualizadas para que a educação pública alcance aí os níveis e as notas da educação privada. Candidato, eu queria entrar no quesito de saúde mental, já que estamos perto das eleições. Eu queria saber, tipo assim, porque na minha opinião, principalmente pro lado dos jovens, é um quesito muito difícil, eu acho, porque na faixa etária, 16, 17, 18 anos, vamos falar que tem muita influência da família em cima das eleições, né? Em candidatos, de todas as formas, quanto deputados federais e presidentes, isso entra tudo nesse meio. O que você acha sobre isso? Sobre a saúde mental, muitas coisas também, você falando aí mais da influência da família no voto, né? Sim, e da pressão psicológica também, né? Da pressão psicológica também, justamente. Nós vivemos, inclusive no mês de setembro amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio,
né, eu acho que a informação, o diálogo, sem dúvida, é o melhor caminho, né? E essa pressão psicológica, tá certo que os pais, às vezes, têm uma vivência um pouco maior, uma experiência um pouco maior, mas eu costumo dizer que a relação pai e filho, a minha forma de ver, tá, pessoal, eu acho muito legal deixar claro que cada um tem uma forma de expressar, mas com respeito a todas as formas. Por exemplo, eu acho que o pai e filho, se for avaliar ali quem tem eu acho que tem que ser uma relação, por exemplo, 6-4. O pai, 60% das ideias do pai tem que prevalecer e 40% do filho. Mas não é uma relação o pai sugere 100% e o filho não sugere nada. E nem uma relação inversa, que o filho é o dono da razão e o pai também não tem a razão. Então, a orientação dos pais é muito importante, mas através do diálogo, do respeito, né? Política, o pessoal fala muito assim, ó, política, religião e futebol não se discute, né? E eu tenho uma visão contrária. O material que eu faço algumas palestras em algumas escolas, falando sobre cultura cidadã, sobre consciência cidadã, ele fala o contrário. Fala que política, futebol e religião a gente discute sim, mas discute com respeito, com educação, com sabedoria. Eu costumo dizer, eu sou palmeirense, às vezes o neto é corintiano. Não sei, só para ficar o impacto. Desculpa, não era a intenção de ofender. Vascaíno. Então nós temos uma afinidade, né? O Palmeiras e o Vasco são grandes parceiros, né? Tem uma relação legal. Mas um exemplo, tem uma pessoa palmeirense e um outro corintiano. Cada um vai falar sobre o bem do seu time, um vai criticar o outro, mas um não vai virar a ideia do outro. E na política nós precisamos também entender isso. Se existe algum grupo que tenha preferência pelo candidato Bolsonaro, outro grupo pelo candidato Lula, é importante que eles dialoguem, que façam seus debates, mas com respeito. E não adianta querer pensar que você vai virar a cabeça do outro. Você não vai virar a cabeça do outro. Fala, às vezes no diálogo e na tranquilidade você pode até virar, mas se for partir para agressão, para pressão psicológica, isso não vai acontecer, né? Então, aí dentro desse assunto da saúde mental, a orientação que eu dou para os jovens acima de tudo, para os pais também, mas para os jovens, é que pensem muito sobre os assuntos refletidos, né? Avalie o seu ponto positivo. Quando eu falo muito do voto consciente, que eu acho que nós precisamos falar cada dia mais do voto consciente, se o jovem, esse adolescente de 16, 17, 18 anos, se ele tem uma afinidade pela esquerda, um exemplo, ou pela direita, se esses valores o representam, se ele tem afinidade com o candidato, se é isso que ele acredita que vai dar certo, isso é voto consciente. E o pai precisa respeitar isso, né? Então é nesse sentido que eu acho que esse diálogo tem que acontecer. E da mesma forma, se os pais têm uma afinidade maior com um grupo político, se acha que aqueles valores são mais importantes, também é um voto consciente. E o filho também precisa respeitar isso. O respeito sempre em primeiro lugar. Sim. Certo. A gente estava comentando ali nos bastidores, né? A assinatura do senhor e o partido do senhor, né? Então o Neves, Horácio Neves e o PSDB, muito conhecido aqui. Há algum parentesco com a família? Eu costumo brincar que eu sou Leandro Neves, mas não sou parente do Aécio Neves. A gente não tem nenhuma ligação. O Aécio Neves foi sim uma liderança, né, nacional, ainda é. Ele tem, dentro da classe política, ele tem um respeito muito grande, mas hoje na opinião pública, né, eu já percebo um pouco mais, uma divergência mais com relação ao nome dele, né? Tenho o meu respeito, né, pela liderança que foi e que é, mas eu não tenho nenhuma relação com o Aécio Neves. A gente não é família, não somos primos, não. Eu até costumo brincar, é o primo rico, mas nós não somos parentes, não. Certo. Tá certo. Vocês querem perguntar? Pode fazer lá já. A gente vamos caminhando para o final, então. A gente tem uma pergunta padrão, né, que a gente está perguntando para todos os candidatos. Se o senhor for eleito em 2 de outubro, o senhor toma posse lá em janeiro, e caso fosse possível, dentro do mandato do senhor, apresentar somente um projeto, qual seria ele? Qual o projeto assim que o senhor fala, não, esse é o principal da nossa candidatura aqui? Existem vários temas, né, que são muito importantes, que nós precisamos rever para... Eu costumo dizer que nós precisamos ser menos Brasília e mais Brasil, né? Nós precisamos ser mais municipalistas. Então hoje eu acredito que a reformulação do Pacto Federativo, né, seria uma das principais pautas do nosso mandato. Hoje 100% dos recursos arrecadados pelos municípios, pelos contribuintes, 100% vai para Brasília. O que volta? 70% volta através das mãos do Congresso Nacional e do Presidente da República. 70% volta de Brasília. 20% é responsabilidade das Assembleias Legislativas, dos deputados estaduais,
e dos governadores. E somente 10% é gerido pelo prefeito, secretários e os vereadores. Ou seja, quem está na base, quem está vivendo as dificuldades do município, é o que menos tem poder para fazer medidas públicas, ações públicas e investir onde deve ser investido. Então, eu acho que se fosse só um projeto, era a reformulação do Pacto Federativo. Aproveitando caso o senhor fosse eleito a deputado federal, queria saber como o senhor se posiciona em relação às drogas e ideologia de gênero. Eu sou cristão, acima de tudo, né? Sei que hoje algumas drogas ela tem até uma importância científica, mas eu sou contra as drogas, a liberação da maconha, eu sou contra, e também sou contra a ideologia de gênero. Eu respeito muito, né, toda a população LGBTQIA+, eu tenho grandes amigos, parceiros, assessores que são, respeito muito, mas a ideologia de gênero nas escolas, eu sou contra. Entendi. Então agora a gente abre para o senhor se apresentar, o senhor pediu o voto do senhor aqui ao público, pode ficar à vontade. Então, mais uma vez eu quero agradecer João, Neto e Maria Eduarda pela oportunidade de estar aqui participando com vocês deste podcast aqui do Politinaça. Né? Parabéns pela iniciativa, a iniciativa que vai transformar, né, a vida de muitos jovens, porque a política é a forma de transformar a vida das pessoas também. A arte de viver em sociedade e, acima de tudo, a política deve ser usada como instrumento de transformação na vida das pessoas. Então, é nesse sentido que eu gostaria de pedir o voto e o apoio de todos vocês que nos acompanham. Meu nome é Leandro Neves, candidato a deputado federal, né, o número 4599. Natural de Uberlândia, administrador, representante comercial e uma pessoa muito esperançosa, que acredita que nós podemos sim fazer a diferença na vida das pessoas, através de uma boa conversa e, acima de tudo, de ações fortes e ações voltadas para a população. Muito obrigado a todos, um grande abraço e estou à disposição novamente para outras entrevistas. Certinho. Ótimo. É isso, deputado. Então terminamos Muito aqui? Obrigado. Encerramos aqui, muito obrigado. Muito obrigada, Leandro. Obrigado, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, gente.